Então vamos lá, para a gente ter essa experiência, primeiro contato com o Webpack, vamos criar um projetinho só para estudo do Webpack, a gente conseguir fazer esse primeiro passo aí com o Webpack, tá certo? Vamos fechar aqui, podem fechar todos os arquivos, as abas que estão abertas aí. Ó, um atalho, para quem tiver aí, ó, com várias abas abertas, vamos supor aqui, eu tenho essas 4 abas abertas aqui, ó. Quero fechar tudo. Você pode clicar uma por uma, né? Fechar uma por uma. Ou apertar Ctrl K, Ctrl W. Ele fecha tudo. Ou tem outra opção também, né? Você pode vir aqui. Você pode tentar fechar, apertar com o botão direito uma aba e Close All. Também dá. Fechar tudo. Beleza. Só pra gente ficar com a visão limpa. Vamos criar uma nova pasta aqui na raiz do nosso projeto. Vamos chamar ela de Webpack-intro. Webpack-intro. Beleza. Então, criada a pasta, o que a gente vai fazer? Vamos iniciar o npm nessa pasta. Como que a gente faz? Tem que entrar primeiro na pasta, né? Então, ó, se a gente reparar aqui, eu estou dentro da pasta loja view e eu sei que o meu Webpack intro está dentro desse módulo 1. Então, tem que voltar uma pasta. Para voltar a pasta, é o comando cd, também cd, 2 pontos, ponto. Ele volta uma pasta. Agora estou na pasta módulo 1. Então, é só entrar dentro da pasta Webpack intro. Então, cd, w, dá um tabzinho, né? Que ele já completa, Webpack intro. Então, dentro da pasta Webpack intro agora, o que a gente faz para iniciar o npm aqui? Qual que é? npm install ou npm init? Para iniciar o npm. E aí? Como é que é para iniciar o npm aqui dentro dessa pasta? Init? Não é install não? Não, init. Certeza? Por quê? Oi? Você acha que está? Pra mim, eu só sei init para iniciar. O init seria o iniciado, mas será que é o init mesmo? Vamos testar. É o npm init. npm init, vai, escrevam aí. O init é para iniciar o projeto, tá? Ele vai criar aquele arquivo package.json. Não dá para instalar se não tiver o npm iniciado. Então o processo é npm init depois o install. Aí pode fazer as instalações. Então npm init são aquelas mesmas perguntas, tá? Nome do projeto, vamos dar enter aqui. Versão, pode deixar essa versão. Descrição, não vou colocar nada não. Entry point, deixa aí também. Teste comando, tal. Keywords. Autor, se você quiser, você pode colocar seu nome. Vou colocar o meu aqui. E licença, ok, enter e enter. Beleza. Ele já cria o package.json. Beleza, com o nosso npm iniciado, tá? Vamos começar o projeto. Primeiro, antes da gente prosseguir, vamos abrir o navegador na página oficial do Webpack, tá? Aqui o Webpack. A página é webpack.js.org, tá? webpack.js.org. Vamos aprender a digitar o Webpack? Oi? Então aqui é a página inicial do Webpack, webpack.js.org, página oficial. Essa imagem aqui ilustra bem o que ele vai fazer, ó. Então repara que do lado esquerdo, ele tem vários arquivos de extensões diferentes. Extensões JS, por exemplo, né? PNG, JPG, SAS. SAS é uma variação do JavaScript, não, do CSS. É um CSS mais poderoso, você consegue programar, fazer meio que um if-else com ele, assim. O CSS é um pouquinho mais poderoso. Só que também não é executado no browser. Então tem que fazer a mesma coisa, tem que transpilar, traduzir, tá? HBS, CJS também são variações de HTML e JavaScript, tá? Mas a ideia, o conceito é o mesmo. Ele pega e pum, empacota tudo. Transforma esses caras em arquivos interpretáveis pelo browser. E é isso que vai acontecer com o nosso view. Descendo um pouco, ele vai colocar um exemplo de como a gente vai fazer o nosso código, tá? Vamos fazer aqui um exemplo, primeiro, para a gente entender algumas coisas que o Webpack vai ajudar a gente. Então, abra aí o nosso projeto, lembrando, Webpack Intro.
Vamos criar aí um novo arquivo, tá? Que vai se chamar index.html. Vou chamar ele aí, nosso arquivo HTML. Index.html. Vamos criar aí. Nesse nosso index.html, vamos criar aquela estrutura padrão do HTML5. Então, HTML5. Ele vai gerar aqui. Só vamos mudar aqui o link para pt-br. E o título, vamos colocar assim, webpack. Vamos lá, então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar, vamos fazer um JavaScript primeiro para a gente entender algumas coisas aqui. Lá no Webpack Intro, vamos criar uma pasta, tá? Chamada JS. Só JS. Dentro dela, vamos criar um arquivo que a gente vai chamar de main.js. Main é de arquivo principal, tá? Arquivo principal do projeto. Main.js. Todo mundo aqui? Vamos escrever aqui então uma classe, tá? Em que a gente vai, vamos começar a escrever nessa classe aqui, ó, class. Dentro dessa classe vamos criar um construtor, tá? Nós vamos falar que esse construtor ele recebe como parâmetro uma mensagem, uma string, tá? E aqui a gente vai simplesmente fazer um console, ou melhor, alert, o alert da mensagem, simplesmente printar a mensagem, exibir a mensagem. É simplesmente uma classe que quem instanciar essa classe, quem fizer o new main, vai ter que passar a mensagem, uma string, que vai ser exibida no alerta. Aqui no index.html, vamos lá no final do body, aqui no final do body, vamos importar, através do script src, esse arquivo. Então, js/main.js. Importamos o script. Vamos pegar aqui o main.js, vamos aproveitar ele mesmo, esse arquivo, no final, depois da classe, vamos instanciar ela, main, instanciar aqui mesmo, e passar a mensagem aqui, ó, olá, mundo. Só escreve certo. Em Webpack. Olá, mundo Webpack. A gente não aplicou ainda nada do Webpack, tá? Eu vou deixar claro. Só pra gente testar algumas coisas aí. Então, a classe main, ela simplesmente tem um construtor que recebe uma mensagem e dá um alerta na própria mensagem que ele recebeu. Aqui no final a gente simplesmente instancia. O que vai acontecer aqui? Eu vou chamar o construtor passando essa mensagem aqui, olá mundo em Webpack. Então ele tem que dar o alerta, olá mundo em Webpack. Vamos testar isso. Salva o arquivo, abre de novo o index.html e vamos rodar aqui, ó, vou parar o meu live server, parei e vou rodar de novo, tá? Vou rodar de novo. Tá ligado? E tá lá, olá mundo em Webpack, certo? Tranquilo até aqui? Beleza. Agora é o seguinte, vamos supor que essa impressão ela possa variar. Ah, agora eu estou usando um alerta, mas daqui a pouco eu posso trocar isso aí por uma divzinha bonita, com animação e tudo mais. O ideal é a gente começar a separar o máximo possível das coisas. É o mesmo conceito de componente do Vue, de separar bem as coisas. Então, ao invés de eu simplesmente dar o alerta aqui, eu vou chamar uma outra classe que é responsável por printar mensagens. Vamos criar uma classe chamada mensageiro. O mensageiro é o responsável por exibir mensagens para o usuário, para a tela. Tá? Então vamos aqui no projeto,
Na pasta JS mesmo, vamos criar um novo arquivo chamado mensageiro, com M maiúsculo, tá? Nome de classe, .js. A gente só vai ter que parar o servidor, senão ele vai ficar enchendo o saco, tá? Para aqui o servidor, senão ele vai ficar voltando lá toda hora, por causa do alerta. Por que não está minúsculo e outra maiúsculo? O main, ele não é só uma classe, né? Ele faz a classe e instancia ela própria. É um pouco diferente. Mas não tem regra, tá? O ideal é a gente criar o máximo possível com letra maiúscula. Mas como é? A gente só tem esse hábito de o arquivo inicial, que é o main, o primeiro arquivo, a gente coloca em minúsculo, né? Mas não tem uma regra. É só hábito mesmo. Você vai encontrar muito disso aí. Então só para manter o padrão. Para não despadronizar. Ó. Então no mensageiro JS, a gente vai criar uma classe também, chamada mensageiro. Tá? O mensageiro ele vai ter um método estático, que a gente vai chamar de exibir mensagem. O exibir mensagem ele vai receber comparando a mensagem que ele precisa exibir. Então vou colocar aqui mensagem, a variável. E vamos printar aqui. Printar não, vamos colocar um alerta. Tá? Alert também, mesma coisa. Mensagem. Alert da mensagem. Beleza, agora eu quero o seguinte. Eu quero de alguma forma, aqui no meu main, importar o mensageiro. E agora? Ó, peço que vocês prestem atenção, não copiem, tá? Nesse momento, só quero que vocês prestem atenção. A maneira que a gente aprendeu a fazer isso até agora era da seguinte forma. A gente importava tudo no index, né? Tudo no HTML. Então aqui tinha o main, vou importar também o mensageiro. Quando eu importo os dois no HTML, eles ocupam o mesmo escopo. É como se eles estivessem na mesma sala. E eles pudessem se conversar um com o outro. Então o HTML trazia os caras para a mesma sala e um enxergava o outro. Um vai enxergar o outro agora. Então o JS consegue enxergar o mensageiro, a classe mensageiro. Então eu posso simplesmente ver aqui, ao invés de eu exibir o alerta, eu pego mensageiro, ponto, exibir mensagem. Qual mensagem? A mensagem da instância, do construtor. Feito isso, ó, vamos testar. Opa, tô no main, né? Perdão. Deixa eu rodar de novo, esqueça. Ele só abre direto se tiver no HTML, tá no live server aqui. Tem que... Esse aqui tá no HTML, pra ele já abrir direto. Beleza. Olha lá, não mudou nada, né? Tá tudo certinho. E a gente já separou, tem classes diferentes se comunicando, né? Agora é o seguinte, às vezes é ruim a gente trazer, importar tudo no HTML. Tem alguns problemas. Primeiro, num projeto grande, num projeto real, a gente tem muitos arquivos, muitas classes. E imagina a poluição que vai ficar esse index HTML, importando o mundo inteiro de JavaScript aqui. E às vezes a gente importa um monte de JavaScript que só uma classe vai utilizar. Então às vezes eu tenho que puxar um JavaScript que só um vai usar. Aí tem que puxar ele aqui para todo mundo ver. E às vezes não é legal a gente ficar colocando todo mundo dentro de uma mesma sala. Coloca várias pessoas diferentes numa mesma sala da treta, né? É melhor que cada um se entenda com cada um, né? Eu chamo quem eu quiser para minha sala, né? Então a gente tem que começar a tirar essa responsabilidade do HTML de trazer todo mundo. E é isso que a gente vai aprender. Então já temos eu vou parar o servidor aqui, tá? Não precisa copiar ainda não, tá? Vamos só prestar atenção para ver como é que é o recurso. Eu não quero importar o mensageiro aqui. Eu quero que o main, já que é ele que precisa, ele que importe. Ele que faça a importação. Como? A gente tem um módulo no JavaScript, na versão 9 do JavaScript, a gente tem o módulo import e export. E através do import a gente consegue fazer isso aqui, ó. Entendem? Eu estou importando o mensageiro do arquivo mensageiro. Eu não preciso colocar .js, tá? Ele já entende.
Beleza? Só que para eu fazer a importação de um arquivo, o arquivo ele tem que se exportar. Então o mensageiro ele tem que se exportar. Ele lá dentro da estrutura dele, ele tem que ter um export. Como? Export default. Só colocar esse prefixo. O mensageiro se exporta e o main importa ele. Beleza? Tranquilo? Exportação e importação. Exporta, aí eu posso importar. Bonito? Bacana? Só um problema, não funciona. Não funciona. Pois é um recurso muito bonito, né? Um recurso muito útil, na verdade. Porque reduz muito código, fica limpo, fica bem entendível e não funciona nos browsers. Nem no Google Chrome, acredita? Nem no Chrome. Então acontece muito de a W3C, que é a instituição que cuida das atualizações de HTML, CSS, JavaScript também, elas lançarem recursos novos para essas tecnologias, só que os browsers não se atualizam. Tem uns que não se atualizam nem depois de um século, né? Diga-se de passagem que o Internet Explorer é um deles, né? Não sei, só estou dizendo. Então a gente tem esses problemas. E aí, vem umas ferramentas como o Webpack para ajudar também. Além do Webpack, ele pegar aqueles arquivos de extensões diferentes e converter, ele também traduz esses recursos novos para recursos que os browsers conseguem suportar. A gente vai ver como é que vai ser o resultado, tá? Beleza, agora nosso próximo passo é inserir o Webpack e começar a usar para esse recurso funcionar. Ó, só para deixar claro, vou tentar rodar aqui para vocês verem. Vai ver que ele vai dar um erro e ele vai falar que o erro está no main.js na linha 1, por causa do import, ele não reconhece. Então se colocar em inspecionar aqui, ó, pode ver que ele dá um problema na linha 1. Deixa eu baixar isso aqui. Pode ver que ele dá um problema aqui, ó. Olha lá, main.js na linha 1. Sintaxe inesperada. Import, ele não reconheceu. Ele não reconhece, simplesmente. Então, a gente tem que tirar esse cara aí. Tirar não, usar o Webpack a nosso favor. Como? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instalar o Webpack como dependência no nosso projeto. Agora vem uma questão muito importante. A gente, quando trabalha com programação, a gente trabalha com ambientes. A gente denomina alguns certos tipos de ambientes, fases do desenvolvimento. A gente tem o período de desenvolvimento do projeto, o período de desenvolvimento e o período de publicação dele, quando a gente está publicando. A gente fala que quando a gente está desenvolvendo o projeto, a gente usa muito recurso, que é recurso só para auxiliar o desenvolvimento, ferramentas de desenvolvimento. E quando a gente publica o projeto, a gente fala, ó, a gente está colocando em produção, é o nome que se dá isso. Então, ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção. Ambiente de produção, muito provavelmente, é o servidor que você está publicando seu site, seu sistema. Agora vem uma questão importante. Tem certas coisas que a gente baixa, certas dependências, que elas são para ajudar o desenvolvimento, são exclusivas para desenvolvimento, e tem projetos que são para produção. Projetos não, dependências, que são para produção. Do que a gente está utilizando, por exemplo, o Vue, ele é um projeto para desenvolvimento exclusivo ou é para produção também? Difícil um pouco responder essa pergunta. Vou mudar ela para ficar claro. Se eu tirar o Vue e publicar, funciona? Então é de produção. É uma dependência de produção. Simples de enxergar. Se eu tirar o Vue, não funciona. Então é uma dependência de produção. Webpack. Agora sim. Se eu tirar o Webpack, ele funciona? E aí? Para a gente conseguir responder essa pergunta, o Webpack é de produção ou é de desenvolvimento? Vamos ver o que o Webpack vai fazer. Ele faz a conversão dos códigos para o navegador. Isso. Só que acontece, o Webpack ele faz isso uma vez só. Então tá aqui, ó. E ele gera o arquivo. Isso. Então o que vai acontecer? Ele gera, a gente vai entrar para ele, ó, o Webpack. Ele tá aqui. A gente vai dar uma entrada para ele que é de HTML, vai ter CSS, pode ter JavaScript, pode ter .vue, e ele vai converter tudo isso para basicamente um arquivo chamado bundle.js, um cara só.
É, um cara só. Só que ele faz isso uma vez só. Ele não faz isso online, enquanto o site está rodando, ele está executando por baixo dos panos. Não, ele faz isso uma vez só. Quando a gente for publicar o nosso projeto, a gente não vai levar esses caras aqui, a gente vai levar muito provavelmente o resultado que ele deu, que isso é o que interessa pra gente em produção. Agora, o Webpack, será que ele é realmente necessário na produção? Ou ele é uma etapa antes, termina ali no desenvolvimento? No desenvolvimento, né? Porque ele já vai gerar para mim o resultado. Ele gera e o resultado eu publico, não ele. Eu não levo o Webpack para o servidor, eu levo o resultado que ele dá. O resultado que ele dá eu levo para o servidor, não ele. Então ele não é uma dependência de projeto. A gente fala que ele é uma dependência de dev, uma dependência de desenvolvimento. Então isso é importante, principalmente para o NPM, porque na hora de dar o menos save, a gente diferencia ele, ó. Então vamos abrir aí o projeto. Na instalação, o npm install que a gente vai dar, ele vai variar em uma coisa só. Vou instalar, ó, o Webpack. Vou fazer menos save, ó, que vai variar traço dev. Só vou variar isso aqui. Só estou indicando Ctrl Shift aspas no Windows, eu acho. Então eu só estou indicando para o npm, ó, fala npm, baixa o Webpack, mas tenha em mente uma coisa, esse cara é uma dependência de desenvolvimento, não é crucial para o projeto. Eu não vou publicar, não vou colocar ele em produção. O Webpack dentro do menu save dev. Isso. Pode falar. Se eu não contasse esse dev aí? Não tem problema, ele ia baixar tudo no mesmo lugar. Ele vai dar uma diferença um pouquinho, é um detalhe que ele diferencia, já vou mostrar o resultado. A gente vai entender qual que seria a vantagem de utilizar o menos save, ou com dev, sem dev, e assim por diante. Só deixa ele baixar aqui. Ó, ele terminou de baixar, vamos ver o que ele faz. Primeiro, vamos dar uma olhada no package JSON. No package JSON, diferente do exemplo anterior que a gente usou, Vue 25, ele não colocou no dependencies, ele colocou no dev dependencies. Então ele coloca uma seção separada para as dependências de dev. Isso aqui afeta o seguinte, quando eu for instalar as dependências para produção, eu vou colocar npm install. npm install menos production. Ele vai entender, executando isso aqui, que é para ele ignorar o que está aqui. Então ele não vai instalar o Webpack. Ele vai instalar só o que é de produção, só dependência de produção. Essa é a grande vantagem. Tá? Então a gente vai discernindo aí qual que é de produção, qual que é de desenvolvimento. Tá? Ó, só para vocês verem, isso aqui é o Marcelo estava falando do outro lá que era grande. Marcelo, dá uma olhada nesse aqui. Ó. É, um monte de coisa. A gente não vai ver um por um, claro. Isso aqui não interessa muito pra gente. Mas isso aqui é um conjunto de coisas que ele precisa para funcionar. Tá? Eu não quero dizer que a gente vai usar um por um deles. É isso aí. Mas a gente já vai ver como executar o Webpack. Ó, a gente não precisa se preocupar com a quantidade de pacotes que ele baixa aqui. É claro, tudo é em prol dele funcionar. Ele necessita desses pacotes para funcionar em sua completude, tá? Mas a gente não vai utilizar um por um. A gente vai utilizar um específico, que é o próprio Webpack. Diferentemente do Vue e Vuetify que a gente baixou, esses caras, Vue e Vuetify, a gente usava para importar CSS e JavaScript. O Webpack, ele nos traz um executável, uma execução, um arquivo de execução, um programinha para a gente executar, que é o Webpack, o próprio Webpack. Onde que ele fica? Toda dependência que é executável, que a gente baixa via npm, ela fica dentro do Node Modules, passa esse aqui, a primeira aqui, ó, .bin. .bin seria de binário, de executável. Aqui dentro você vai ver que em algum lugar, ó, tem um Webpack. Esse aqui é o executável que a gente vai fazer. Eu vou dar um exemplo de como executar isso, tá? No Linux. Depois a gente vai fazer um jeito de executar igualmente no Windows também. Só para vocês entenderem qual que vai ser o processo. Primeiro de tudo, o Webpack, para ele poder ser executado, ele precisa de um arquivinho de configuração, que é o Webpack config.js. Então a gente já vai criar ele aí. Abra aí o navegador do projeto. Não precisa abrir isso aqui, tá? Minimizar aqui. Aí no Webpack intro, vamos criar um novo arquivo. Esse arquivo vai se chamar, olha só,
webpack.config.js. Isso dentro do Webpack Intro. Na raiz do Webpack Intro mesmo, tá? Vejam que ele já até troca o ícone, né? Ele já deixa o ícone do Webpack, ele já entende. E o arquivo, né? Novo arquivo. Arquivo, arquivo mesmo. Beleza. Esse padrão de configuração do Webpack não é um negócio que a gente vai ficar decorando, tá? Ele já tem um modelinho dele no próprio site e a gente vai aproveitar. Voltando lá pro site dele, do Webpack, vocês vão ver um exemplo que ele dá justamente com o import e export, que é o que a gente está fazendo agora. Então ele coloca esse exemplo aqui, que ele está importando de um lado e exportando do outro. Então ele já fala, ó, isso aqui vocês precisam do Webpack para isso funcionar. E ele dá um exemplo de como fazer a configuração, ó, Webpack config.js, estão vendo? Entram lá no site, vão copiar esse dele aqui. Esse cara que a gente vai copiar. Então copiei aqui. Essa cópia que a gente fez, a gente vai colocar no webpack.config.js, que a gente acabou de criar. Cola aí. Uma coisa que é preciso ser dito. Essa configuração ela está sendo escrita para funcionar em Node, tá? Então o Node consegue interpretar isso aqui. Repara que é JavaScript, tá? O Node é JavaScript. Só que ele tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, esse tal de require e módulo exports. Isso aí é um negócio específico do Node. Isso aqui é o import e export do Node, tá? É o import e export, é a mesma coisa. Aqui ele está importando um pacote chamado path. Esse path é para ele localizar diretório do nosso sistema operacional, tá? Isso já vem com o Webpack. Quando a gente baixou o Webpack, veio uma trocentas coisas lá, veio esse tal de path também. Então por isso que a gente baixa e vem um monte de coisa. Ele precisa de um monte de coisa para executar. Ele exporta, ó, módulo export seria o export default do JavaScript puro, tá? Ele exporta esse objeto de configuração aqui, que ele tem o parâmetro entry. Entry é o arquivo de entrada que ele vai ler. O primeiro arquivo, o arquivo principal. No nosso caso é o main.js, tá vendo? Esse cara que a gente tem que passar para ele. Qual que é o ponto de entrada? Nosso ponto de entrada é o main.js. Aqui a gente só tem que mudar. Não está no src, está no tá no js barra main.js. Vamos mudar aí. Então ponto barra js barra main.js. Vamos salvar o arquivo aí. Então aqui a gente está indicando para ele, para o nosso Webpack, qual que é o ponto de entrada, qual que é o arquivo que ele vai pegar para ler, para começar a conversão. E a gente pode se perguntar, mas e o mensageiro JS? A gente não tem que passar ele também? Aqui vem a mágica do Webpack. O Webpack ele consegue rastrear tudo que o arquivo precisa. Então quando ele abre o main.js, ele já vê que ele faz uma importação. Então ele já sabe que ele tem que converter o mensageiro também. Então ele vai traçando toda a árvore de dependência do projeto. E isso é um negócio super complicado que os caras fizeram. Eu até brinco, acho que os caras do Webpack foram demitidos, não tinha nada para fazer da vida, fizeram o Webpack. O negócio ficou tão bom, foram os russos que fizeram, tá? Eu acho. Um dia que os russos que fizeram. O negócio ficou tão bom que a comunidade aceitou tão bem que começou a ajudar, foi crescendo. E hoje tem muita coisa dele. Vários plugins também. Por exemplo, para a gente conseguir fazer aquela conversãozinha do ponto view, fazer um plugin do view do Bold, tá? Que funciona dentro do Webpack. A gente já vai ver isso aí daqui a pouco. Vamos entender outra coisa aqui. Então essa é a entrada. Tudo bem, já entendi que com a entrada ele consegue mapear tudo que ele precisa converter e vai converter tudo automaticamente. Mas e aí, o que é esse tal de output? Saída, né? Para onde que ele vai gerar o que ele traduziu? Para onde que ele vai levar? Qual que é o caminho? O caminho, esse dirname, tá vendo que é o path.resolve dirname? Esse aqui o path ele vai pegar a pasta atual que você tá, vai criar uma pasta, olha só, chamada dist. Mesmo conceito lá do Bitify, viu? Dist que é a versão de distribuição, versão de produção. Então ele vai criar uma pasta dist, dentro da pasta dist ele vai criar bundle.js. É isso que ele vai fazer. Beleza? Agora vamos ver como é que executa esse cara. Primeiro, antes da gente executar, a gente precisa baixar mais um pluginzinho do Webpack. Então já vamos fazer aqui, abra um terminal, npm install -save -dev webpack
CLI. Webpack-CLI. CLI vem de Command Line Interface, ou interface de comando de linha. Então a gente vai executar o Webpack através da linha de comando. A gente vai ter um comandinho chamado Webpack. Para fazer isso a gente tem que baixar esse Webpack CLI para fazer funcionar. Então vamos instalar ele aí. Bom, o Webpack CLI foi instalado. Agora é o seguinte, para executar ele eu tenho que seguir esse caminho aqui. Node Modules, como eu tinha dito, bin e Webpack. Tem que executar esse aqui. Eu vou executar aqui, peço que vocês não acompanhem, só prestem atenção. Depois a gente vai fazer um jeito mais fácil essa execução. Mas só para a gente entender. Para executar um arquivo no Linux, eu coloco ponto barra. Ponto barra significa que eu estou tentando executar um arquivo. Esse arquivo está no Node Modules, barra, deixa eu só tirar essa. Aí. Ponto bin, Webpack. Esse é o arquivo que eu estou executando, que é aquele lá que eu mostrei. Tá? Vou executar. Pum. Ele deu algumas mensagens, ele deu um alertinho em amarelo, mas ele não deu nenhum erro. A conversão foi feita com sucesso. Quando ele dá erro, ele dá vermelho, e vocês vão ter certeza que vai dar errado. Vai estar bem claro que está errado. Então, ó, deu certo, tudo bem. Mas o que ele deveria fazer? Ele deveria criar uma pasta dist e jogar lá dentro esse tal de bundle.js. Será que ele fez isso? Vamos ver. Eita, assim, peraí. Deixa eu fechar tudo e abrir de novo. Ó, dist, certo? Dentro do Webpack intro, bundle.js. Vamos ver esse arquivo? E aí? Ó, lá tem um olá mundo ali, ó. Tá vendo? Dá pra entender alguma coisa? Não, né? Dá bem, porque você vai publicar isso aqui. Não é pra entender. Se alguém entendesse, estaria vulnerável o seu projeto, certo? Então, dentro do Webpack, ele já tem por padrão a feiurização. Eu já falei em algum momento aqui pra vocês, né? O Uglify, a feiurização. Ele já torna essa compactação do nosso arquivo, essa feiurização, tá? Então, já fica mais seguro também o nosso projeto. Então, esse é o processo que a gente tem que fazer. Só que agora é o seguinte, é chato, né, ficar lembrando do caminho que tem que fazer, executar isso aqui toda vez, é meio chato ficar lembrando. Tudo bem, né, tão comprido, mas às vezes a gente esquece. Isso aqui também varia de sistema operacional para sistema operacional. No Windows não funciona assim, não é assim que funciona. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar o NPM a nosso favor. Aqui no package.json, já abrem aí vocês também, package.json. Ele tem uma área onde ele guarda scripts. Esses scripts são comandos. E a gente vai guardar esse comando aqui, como se fosse uma receitinha. E já deixa gravado aqui. Como? Um comando a gente pode criar aqui, ó. Coloque um vírgula aí depois do teste. Primeira coisa, a gente tem que dar um nome para o nosso comando. A gente vai nomear esse comando de build, tá? Build. Comando build. Ó, então a gente vai dar o nome de build desse comando, tá? Que é um processo de build que a gente está fazendo, de a gente construir, tá? Fazer o build do projeto, que é isso de essa conversão, é um processo de build. 2 pontos, a gente coloca entre aspas a execução. A execução é a mesma que eu escrevi, tá? Então ponto barra node underline modules barra ponto bin barra webpack. Já deixa configurado para a gente não ter que ficar digitando isso aqui toda vez. Tem algumas vantagens da gente colocar script aqui, tá? Primeiro, a gente não precisa ficar decorando o caminho. Lembrar que tem que ir ponto barra node modules barra ponto bin barra webpack. E outra, isso aqui funciona no Linux, mas não no Windows. Se escrever essa mesma coisa no terminal do Windows, não vai funcionar. Agora, executando isso aqui pelo NPM, o NPM sabe traduzir. Aí já é outra vantagem também. Então, como que a gente executa isso aqui agora? Através do NPM, já que colocou aqui. Abra um terminal e a gente vai executar o seguinte. Sempre que eu quero executar um script que está gravado aqui, eu utilizo o npm run. E depois eu coloco o nome do comando que eu quero executar. No nosso caso é o build. Então é npm run build.
npm run build, enter. E ele já lê o comando que a gente colocou lá. Bom, pessoal, depois que ele executou o Webpack, ele gerou para mim a versão, o bundle.js, né? Ele está aqui, ele está amplificado já, né? Coisas que a gente tem que alterar. Então, como o bundle.js é o nosso arquivo já compilado, já traduzido, aqui a gente só tem que mudar a nossa importação. A gente não vai mais pegar o src main, vai dar o mesmo problema, que tem o import e export, não funciona. Agora o que a gente tem que importar é o bundle.js, que está lá no dist. Então aqui a gente vai tirar esse js main e vai colocar dist /bundle.js. Vou salvar para vocês verem. Vou executar o live server no index.html e vamos ver. Olha lá, certinho. Desenvolveu a mensagem, o import e export está lá, o Webpack traduziu e a gente está pegando o traduzido do Webpack. Beleza? Ó, pessoal, esse é o processo, isso que o bundle faz. A gente não, o bundle não, desculpa. Isso que o Webpack faz pra gente, ele traduz. É basicamente isso. Agora a gente vai complementando ele para ele reconhecer outras coisas, além de HTML e CSS e JavaScript. Por exemplo, os ponto view. Então a gente vai começar a fazer um exemplo com os SFC, que são os ponto view, tá? Então isso aqui foi uma introdução ao Webpack, pura e somente Webpack, para a gente entender como é que ele funciona. Tranquilo até agora? Beleza.